Agora são 3 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Bruno Henrique, a previsão, pelo menos, de retomada de audiência era às 3 da tarde. Então, tem 5 minutos. Se estiver sendo pontual, há 5 minutos. Desculpa. Eu vou ter que ajeitar esse relógio aqui no manual. 3 e 7. Então, tem 7 minutos que está rolando a retomada da audiência. Se o Bruno Henrique for punido, suspenso, né, hoje, o Flamengo não tem nem o Bruno Henrique, nem o Pedro para essa partida contra o Sport. Tem o Juninho, tem o Wallace, pode ir sem centroavante, enfim. Exatamente, o Pedro tá só treinando, né? Não joga ainda, tá? Bota ali só de novo para mim, para eu ver uma outra comparação também, que eu vou fazer do Palmeiras com o Juventude. Só volta ali para mim, é o Rafa que tem? Volta para mim no campinho ali, por favor. Na ilustração do provável Flamengo aí, com que o Felipe Luiz tem. Ó o Rossi ali, ó. Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Saul, com De La Cruz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, se tiver à disposição também, né? E aí, como opções no banco, Matheus Cunha, Daniel Salles, Cleiton, Everton Araújo, muito acionado, né, pelo Felipe Luiz. Michael Cebolinha, o Wallace aí, e o Juninho, são os dois centroavantes que o Felipe Luiz tem, além do Bruno Henrique, que não é centroavante, mas vem aparecendo como, certo? Também é um baita de um time, hein? Dá até pra fazer um clássico, né? O que você tem contra o que eu tenho. E vamos ver. Dá pra fazer um clássico e se esses dois times disputarem o campeonato, vão brigar também. Os dois times segundo e terceiro lugar. Acho que o Flamengo tá com mais banco. O Flamengo tem mais banco. Eu acho que o Flaco, ele chega, né? Mas mesmo assim o Flamengo continua com melhores peças de reposição, sem dúvida. Vocês acham que a diferença maior está no banco, então? É porque o Palmeiras tem muita base no banco, né? Não estou falando que... É isso aí, concordo. Não tô são nós talentos, falando, mas é que tem poucos minutos. Isso, exatamente. Mas os elencos robustos que foram montados para para esse momento do campeonato, né? Para esse momento de convocações, acho que pesa bastante também o grande número de estrangeiros do futebol brasileiro que são titulares em suas seleções, né? Seleção uruguaia, a gente viu a seleção uruguaia, a base da seleção uruguaia, Palmeiras e Flamengo. São 6 jogadores, 6 ou 7, se eu não me engano, 6 jogadores. Mas elenca para esses minutos aí. E esses jogadores, tanto de Flamengo e tanto de Palmeiras, que vão atuar nesse final de semana, eles brigam para ser titulares nos outros 18, 17 clubes do Campeonato Brasileiro. Mais ou briga menos, do Flamengo, do Palmeiras que está acontecendo, aí a Leila vai e fala uma coisa, o Bruno Henrique adiar o julgamento dele, aí o presidente do Flamengo fala, mas o Vitor Roque está para ser punido, já jogou 13 jogos, marcou não sei quantos gols, quantos pontos ele deu para o Palmeiras já. Para esse momento do campeonato, da temporada, não era o melhor momento para ser julgado. Mas agora, voltando do lado da atitude do Vitor Roque, eu acho que uma punição socioeducativa acho que seria importante para ele, para até mostrar para outros atletas também. Assim, o que eu penso é... As pessoas têm que entender a transição do mundo. É isso. Há um tempo atrás, existia esse tipo de brincadeira nas emissoras. Os programas esportivos já vinham com esse tipo de brincadeira, mas houve a transição. É óbvio que ele errou. E para mim, só que nós temos que entender que no meio do futebol, essas brincadeiras, elas existem, infelizmente elas existem e são corriqueiras. No dia a dia. No dia a dia. Então, vai julgar um jogador pelo... Acho que a primeira punição tem que ser assim, tem que ser uma medida educativa. Não tem jeito, tem que ser uma medida educativa, tem que educar. Ele errou. E mais do que isso, ele tem que, para ele ter uma credibilidade, para um dia ele expor um pensamento dele, ele tem que respeitar todas as causas. Seja ela de acordo com o que você pensa ou não. Mas tem que haver o respeito. Então, por isso, o Vitor Roque fez isso pela primeira vez. Não é corriqueiro. Não é que ele já fez algumas vezes, já teve não quer algumas dizer que ele medidas. seja assim, ele fez isso, mas não é assim. Por isso eu acho que tem que ter uma medida educativa para o atleta. Não tem que tirar o atleta de jogos, principalmente nesse momento, é um escárnio para mim. Sabe? Mas tem que sim ter uma medida educativa, tem que educar não somente ele, mas tem que ter, assim como os hábitos fazem antes de começar todos os campeonatos, tem sempre reuniões, né? E fala, não pode fazer isso aqui vai ser para cartão e tal. Tem que ter isso aí também para os atletas, falar assim, não pode, isso aqui é errado. As pessoas têm que entender porque o mundo do futebol, existe essa brincadeira desde quando era jovem. Então tem que acabar com isso aí, sabe? E você tirar o atleta num momento como esse é muito errado.
Então, volto a dizer, tem que ter uma medida, tomar uma medida educativa do atleta, mas eu não tenho dúvida de que errado, porque ele mesmo sabe que é errado. Ele pediu desculpa. Então, se ele pede desculpa, ele fala assim, eu errei. Né? E isso não pode acontecer mais, de fato não pode acontecer. Mas tirar o atleta de jogo por isso, pela primeira vez o que aconteceu, eu acho realmente errado. E a rede social hoje é a via de comunicação do atleta com seus... É a tua voz, né? Com o torcedor. Com os fãs, com o torcedor. Hoje nós não temos mais acesso a treinamento, a gente não sabe o que está acontecendo. Ou seja, da mesma maneira que se distanciou, a gente não está mais no dia a dia assistindo treinamentos, está mais próximo porque o torcedor vai lá na rede social e vê o que o cara está fazendo. O Vitor Roque chegou na concentração do Palmeiras, o Vitor Roque está jantando, aquela coisa. Então existe uma interação muito grande em tempo real. E a partir do momento que você usa essa rede, essa interação, essa divulgação de uma maneira equivocada, como ele acabou fazendo, você gera o debate. Não tem jeito, é entender. Ontem era uma coisa corriqueira, todo mundo brincava com isso. Hoje já não pode. Sim. Então, educar. Exato. E quando eu falo que acho grave ele não saber, não é sobre ele, é sobre todo mundo que passou por ele nesse processo que a gente fala que é de formação de atleta, mas que antes disso a gente está falando de formação de pessoa. Vocês chegaram no futebol com quantos anos? Bom, eu joguei desde os 8 anos de idade. 8 anos eu comecei a... 8 anos de idade. Olha quanta gente passou pelo teu processo de formação pessoal. Por acaso não. Sobre muito esforço, obviamente, né? Você se tornou um jogador multicampeão. Quantos não ficaram pelo caminho? E aí? Não, é a grande maioria, né, Graça? E aí? Entendeu? A gente não contribuiu nem com a educação, nem com a formação da pessoa. Por isso é que eu acho grave, ele não sabe. Não é o fato dele ter postado, porque eu concordo com você. Ele reconhece o erro e pede desculpas e entende que o momento atual não permite isso. Mas e o tanto de gente que passou pela formação dele e não explicou? Então, Mari, mas eu acho que o Felipe tocou num ponto que eu acho que talvez a gente esteja finalmente entrando numa transição relevante nesse assunto. Porque... o futebol sempre foi o ambiente em que se naturalizou comportamentos machistas e homofóbicos. Eu trabalho em redação já há 15 anos, redação esportiva. Quando eu comecei, 100% das piadas que aconteciam diariamente na redação eram homofóbicas, 100%. 100%. Era você chegar com um homem que trabalhava na redação, chegar com um guarda-chuva vermelho e ter alguma piada disso ser feminino, de ser relacionado à sexualidade dele. Então, assim, sempre foi naturalizado. E eu acho que a gente não enxergava que essas brincadeiras naturalizavam algo que poderia estar oprimindo outras pessoas. Porque quando você faz piada da sexualidade de alguma pessoa, se tiver alguma pessoa que é homossexual ali, ela não vai se sentir confortável para ser quem ela é. E eu acho que o futebol viveu isso por muitos anos, né? A Joana de Assis fez o podcast do armário, como é que é o nome? Saindo do armário, algo assim, era o nome assim. Né? Que teve algumas entrevistas, né, que ela traz, é um podcast muito, muito legal, revelando quanto sempre existiram pessoas homossexuais no futebol e que a maioria delas se sentia muito desconfortável para ser quem são dentro desse meio, porque o meio acaba sendo muito opressor nesse sentido. Então, eu acho que a gente tirar as brincadeiras é uma forma de a gente tornar o meio um pouco mais acolhedor para quem é homossexual, que existem, né? Dentre milhões de jogadores de futebol, existem homens que não querem manter relações com mulheres e querem manter relações com homens. Então, eu acho que, assim, a gente ter essas conversas no meio do futebol é muito importante, porque eu acho que o próprio Vitor Roque reconhece isso. Porque é você criar um ambiente de respeito para pessoas que antes não eram respeitadas, entendeu? Isso já vem até da torcida, né? Os próprios torcedores fazem isso. Assim, eu acho que opressão é muito forte. Para mim, opressão é muito forte. No meio do futebol de que eu vivi. Estou falando não do meio do jornalismo, porque eu entrei agora, então eu não posso falar. Mas no meio do futebol, eu já trabalhei com atletas que eram homossexuais e nunca tivemos problema algum. Sabe assim, nunca teve opressão, nunca teve nada. Agora, não, entre vocês, mas ele não consegue falar isso, externar isso publicamente. Isso, mas aí, sabe, esse é o mundo que a gente vive. Mas, de fato, tem essa transição do mundo. Há um tempo atrás era de uma forma, hoje, eu quando era garoto, quando eu cheguei no profissional,
19, 18 anos, 17 anos de profissional, não tinha a palavra homofobia. É isso. Sim. Sabe? Hoje já existe a palavra homofobia. Sim. Então, por isso que precisa educar esses atletas. A palavra é o crime, inclusive. E não, que é crime. Não só esses atletas, mas quando a gente fala de homofobia, homofobia é apenas uma situação, porque você tem também o racismo, tem várias outras coisas que acontecem, né? Não existia a palavra homossexual. Não existia. Então, não existia. assim, tem que educar, de fato tem que educar, porque... Mas não só, eu não digo... Nós estamos falando de futebol. Dentro mas do não futebol, não só dentro do futebol, porque isso aí o ser humano precisa entender isso aí de fato. Né? Então, foi um erro que aconteceu, mas assim, um erro primário. Não vejo que tem que pegar e tacar pedra no atleta, tem que cancelar o atleta, tem que tirar o atleta disso, daquilo, porque... Porque isso também não educa. Porque isso também não educa, exatamente. Culturalmente 2h49. também... Desculpa, vai. Não posso, porque se eu for, a gente não volta. Não, eu só falo aqui culturalmente no futebol, né? Na sociedade, o futebol, o estádio de futebol é um lugar que pode tudo. A gente repreende o nosso filho em casa que fala palavrão, que ele fala em casa, a gente fala palavrão, mas no estádio, hoje tu pode. E não pode, né? Ó, 2h50, aliás, 2h50 nada, que aqui tá atrasado. 2h52. Ó, porque eu não podia parar ali, ó. Porque a gente vai fazer agora, uma paradinha rápida. E na volta, vamos falar de seleção argentina, direto da Argentina com Rafa Sibila. Há mais de 50 anos, o Palmeiras não tinha 2 homens de frente convocados. Agora isso vai acontecer. Pode acontecer se confirmando na Copa, né? Mas nesse momento tem. Um deles está com a seleção brasileira, que é o Vitor Roque. O outro está muito bem, obrigado, na seleção argentina, que é o Flaco. Foi pro break, lembrando que a última vez que o Palmeiras teve 2 atacantes numa faixa central de campo convocados para uma Copa do Mundo foi lá em 74. Leivinha e César Maluco. Com o elenco... Aí estavam juntos, né, no caso. Com o elenco brasileiro. Dessa vez, o Palmeiras, na próxima edição da Copa do Mundo, o Palmeiras pode ter 2 de novo, mas cada um convocado para a sua seleção. Vitor Roque com a seleção brasileira e o Flaco Lopes, que só vai jogar um jogo, certo, Sibila? Pode voltar para essa partida contra o Santos, correto? Seja bem-vindo também, boa tarde. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, para Renata, para o Grafa, para o Felipe Melo, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, a gente já vem falando nessa semana dessa falta de capacidade da AFA de, tendo a seleção campeã do mundo, tendo Lionel Messi, de não conseguir agendar bons amistosos, um pedido da comissão técnica, né, contra adversários de primeiro nível, do primeiro escalão, como disse o Scaloni, e não ter tido a capacidade nesta data FIFA de conseguir agendar 2 amistosos. A Argentina vai disputar apenas um jogo amanhã contra a Angola, na capital Luanda, quando a Angola está completando, né, um amistoso comemorativo dos 50 anos da independência. Quando surgiu a notícia de que a Argentina jogaria em Angola, também se falava de que a Argentina poderia disputar um amistoso contra a Índia. Esse amistoso acabou não se confirmando, mas aí a gente tem mais ou menos o nível dos adversários que a Argentina tem enfrentado nas datas FIFA que não são eliminatórias, e sim amistosos, né? Algo que o Scaloni já reclamou, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma tela mostrando que amistosos são esses. Agora, o fato é que o cofre da AFA está cheio, 12 milhões de dólares é o cachê para a seleção argentina jogar lá contra a seleção da Angola, e aí uma grande oportunidade para jogadores que estão buscando ainda uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, porque é uma data FIFA de muitos desfalques para o Lionel Scaloni, desfalques por lesão, como o do Dibu Martínez, então o goleiro Jerônimo Rulli terá uma oportunidade no gol, outros desfalques, outra lesão que tem a do Mastantuono, né, que estava ganhando muitos espaços na seleção argentina, e também desfalques por conta da vacina da febre amarela, alguns jogadores que não tinham essa vacina e não puderam então ser convocados, não puderam participar dos treinos porque não teriam como entrar na Angola. Então alguns jogadores devem ganhar oportunidade, esses jogadores que estão começando a trilhar o caminho na seleção argentina, e um deles é o Flaco Lopes. Aqui na Argentina se fala muito do Flaco Lopes, jogador que há algumas temporadas, quando já estava no Palmeiras, esteve no radar do River Plate, jogador que surgiu muito bem no Lanús aqui na Argentina, e hoje com essa participação do Palmeiras na Libertadores, com essa dupla tão bem azeitada, né, entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes, aqui tem se falado muito de como o Flaco cresceu no Palmeiras nessa última temporada. Os números falam muito sobre isso. Em 59 jogos, 23 gols marcados e 7 assistências. Ele tem uma média de participação por gol a cada 113 minutos. Já esteve na seleção do Campeonato Brasileiro por 4 vezes e é o vice-artilheiro da Libertadores. Então, um jogador aí que pode dar uma alternativa para o Scaloni para jogar como segundo atacante, fazendo
uma dupla ali com o Lautaro Martinez, um esquema que o Scaloni tem usado em algumas partidas, tendo uma dupla de ataque com o Lautaro e Julián Álvares. Então o Flaco entraria mais na posição do Julián Álvares, mas também o Flaco pode jogar de camisa 9. Então o Scaloni, que está aprovando alguns jogadores, tem aí no seu radar o Flaco Lopes, e ele encerra esse ano de 2025 com convocações nas 2 últimas datas FIFA. Beleza, Rafa, te agradeço demais, viu? Pelas informações, boa tarde e bom trabalho aí a você. Tá aí a temporada, a gente está vendo na tela o Flaco Lopes, que foi convocado pela primeira vez. Aliás, o Flaco Lopes foi o único jogador argentino atuando no Brasil, convocado para a seleção de Argentina agora. Mas a Argentina tem muito jogador que está na Europa, né? Pô, mas agora, por exemplo, a gente viu a crise de goleiros. Não temos um bom goleiro argentino atuando no Brasil? Temos. Mas não sei se pela idade já não entra mais no radar. Pode ser isso também. Falou aqui, né, ele é jovem, né? Ele é jovem ainda. 30. Para um goleiro, para goleiro. Para goleiro. Principalmente para goleiro. E para a seleção, no período de Copa do Mundo, exato. É um jogador já jovem, mas com certa experiência já, né? Eu falei, para mim ele... 30 anos. 30 anos, jovem. Para mim é o... Rossi mais tem 30 jovem anos? que eu, 30 anos. Rossi tem 30 anos? Menina, ele tem cara de mais velho. É mesmo? Pra mim é um trabalha cara no som, que né? tá na seleção. Dá uma detonada. O segundo goleiro Dá da uma seleção detonada. O segundo goleiro da seleção da Argentina. Ele tá na melhor fase, né, da carreira. Fase. Bom, brincadeiras à parte, mas isso poderia acontecer, tá? Perfeitamente acontecer. Aliás, fez uma excelente partida pela Libertadores, classificando o Flamengo na própria Argentina, né? O Rossi é um dos destaques desse time do Flamengo finalista da Libertadores. Vamos falar então disso? Porque a gente falou do Flaco. Felipe, atualiza aqui pra mim então. Contra o Santos, o Flaco joga. Bom, foi o que eu vi. As notícias que eu vi é que o treinador tinha liberado, né? Porque ele teria parece que ele teria só um jogo de amistoso, né? E que ele estaria liberado para jogar contra o Santos. Agora é amanhã o jogo da seleção. Da seleção argentina é amanhã, sexta-feira, não é isso? E o jogo contra o Santos é isso, sábado. uma da tarde. Mas aí jogo acho do que é Santos aquela sábado. logística Leila Pereira, né? Eu acho que ele foi liberado. Não, então, mas a logística não é o Palmeiras que vai cuidar? Mas aí, olha... Aí a presidente, ela não tem as dúvidas disso. Já botou até o avião, né? Até o tá lá foguete, esperando. Até o foguete tá disponível. Exatamente. Ó, desfalques nessa data FIFA do Palmeiras. E aqui a gente está falando só dos convocados, tá? O Vitor Roque... Aliás, mentira, porque o Andrés Pereira e o Alan estão ali. Obrigada. Então, o Vitor Roque está com a seleção brasileira, Andrés Pereira suspenso pelo 3º amarelo, e o Alan, a gente já explicou a situação dele aqui, né? O efeito suspensivo acabou, ele está pagando o 2º jogo lá pela infração cometida em julho na partida contra o Fluminense. Então, Andrés Pereira e Alan estão suspensos. Agora, Vitor Roque está convocado, Flaco Lopes com a Argentina, Gustavo Gomes com o Paraguai, Sosa com o Paraguai, Facundo Torres está com o Uruguai, como Piquerez e Emiliano Martínez também, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desfalques tem o Palmeiras, certo? Certo. Beleza. Então, vamos pro Flamengo. De titulares, né, são 4 a 5, vai, considerando que o Emiliano Martínez é titular em vários jogos. 5, considerando também o Andreas, né, que está suspenso. 5, meio time titular que está fora. Não que isso já... Bom, se bem que contra o Juventude não foi essa a realidade, né? Mas daqui a pouco a gente vê, então, o provável campinho, então, das duas equipes para esses jogos devidos, né, de final de semana. O Flamengo vai pegar o Sport e o Palmeiras vai pegar o Santos. Bom, o Flamengo não vai contar com o Danilo, que está com a seleção brasileira, assim como o Alexandre. O Carrascal está com a Colômbia, o Plata está com o Equador, o Arrasca está com o Uruguai, com o Vinho e o Varela, inclusive. O Pedro está lesionado, o Alan está lesionado, o Léo Ortiz, que tinha até a expectativa de voltar, né? Ainda não volta, está lesionado, e o Jorginho também. Então, o Flamengo tem 5 em cima, 3, 11, certo? 11 jogadores, 11 baixas, né? Melhor. Para Felipe Luiz. Titulares. É um time, né? Não, e de titulares são Alexandre Carrascal. 11 jogadores, é um time, só não tem goleiro. Juntar isso tudo aqui, não é um time interessante. Só não tem goleiro. Parece ganhar uma pelada, isso aqui. Só não tem goleiro, né? Cara, de titulares... Precisa, goleiro? Porque isso aqui ganha de 25 a 12. Time bom. De titulares são 8, contando 8. convocados e lesionados. Porque é Alexandre, Carrascal, Plata, tô considerando Plata. Ih, Jair... Que legal. Mapinha interativo. Porque estão em lugares diferentes. Até há a possibilidade do Flamengo também trazer os seus... Estou falando em possibilidade porque até ontem, confesso que não vi as últimas aqui. Mas até ontem o Flamengo estava pensando numa logística para trazer todo mundo. O grande problema é que está todo mundo espalhado, ó. Tá vendo? Então, a gente tem... o último amistoso da seleção brasileira é na França, em Lille.
Então, o Vitor Roque, o Danilo e o Alexandro vão estar lá. 2 representantes do Flamengo, 1 representante do Palmeiras. E o Agora, avião do Palmeiras já vai trazer o Vitor Roque, Juba... Bruno, o zagueiro do Cruzeiro, desculpa. Fabrício Bruno Bruno. também vem também. Mas os jogadores do Flamengo não estão nessa carona aí. Não estão. O Paulo Henrique do Vasco vai entrar nesse bonde aí. Por enquanto não, mas a Leila Pereira botou à disposição. Ela falou que quem tá quiser, ali só pra pedir, ajudar. né? Basta uma ligação. Mas que tu ligar, acha que né, essa mano? ligação vai acontecer? E o orgulho? Será que o orgulho e o ego deixa essa ligação acontecer, de fato? Tu acha que tem isso aí? Ele deve mandar um emoji. Vou mandar um emoji, vai que fala. Emoji do aviãozinho. Tem emoji assim do olho assim. Olha, olhando pra- mas eu duvido que passe por cima do orgulho para ligar para. Aliás, o que ela mais quer é isso. Ela quer receber a ligação do Bato. Se ela receber uma ligação, ela fala, não, sem problema nenhum. Claro, querido. Mas- Serviço de bola para os seus jogadores, tranquilo. Então, mais os jogadores do Flamengo.